Novo livro do Apocalipse ou da Revelação. Capítulo 122. Título: Em que é que a sexualidade homossexual é menos que a sexualidade heterossexual? 1. Homossexuais e lésbicas cristãos de Espanha e de Portugal encontraram-se durante vários dias de finais de setembro de 2008 em Évora para refletirem e debaterem sobre a sua condição e reivindicarem o direito a serem reconhecidos pelas igrejas que integram em radical igualdade com os heterossexuais. São assumidamente cristãos, tal como são assumidamente homossexuais e lésbicas. Neste encontro ibérico, a maioria dos que participaram integra a Igreja Católica. O encontro não foi clandestino, chegou inclusive a ser notícia em alguns órgãos de comunicação social cujas direções, felizmente, vivem longe da tutela da hierarquia católica, mas foi totalmente ignorado pela agência Eclésia, a tal que é da Igreja Católica e que, mais uma vez, mostrou que não o é assim tanto, uma vez que este encontro, por ser de homossexuais e de lésbicas cristãos, nunca chegou a ter lugar, pelo menos enquanto decorreu no seu espaço noticioso. Foi pura e simplesmente ignorado. 2. Menos ainda teve espaço no coração, no afeto, no amor dos bispos católicos portugueses que financiam a agência e lhe traçam as grandes linhas de rumo. Nenhum deles esteve presente ou passou pelo encontro. Todos fizeram de conta de que não era nada com eles, o que é objetivamente grave e muito preocupante, porque quando cristãos católicos com grande visibilidade na sociedade e na Igreja, os bispos não podem, porque enquanto cristãos católicos com grande visibilidade na sociedade e na Igreja, os bispos não podem ignorar que o amor é o que todos nos devemos uns aos outros, se quisermos ser plenamente humanos, que é o que, basicamente, significa ser cristão católico, mas ainda na condição de bispo ordenado. Até aos inimigos havemos de amar, manda Jesus, o das bem-aventuranças. De contrário, não chegaremos nunca a ser plenamente humanos. 3. Ora, os homossexuais e as lésbicas não são nossos inimigos, bem pelo contrário, são nossas irmãs, nossos irmãos. E se assumidamente cristãos até o são na mesma fé a de Jesus, por isso, se os excluímos do nosso afeto, se os discriminamos, ficaremos fatalmente aquém do humano por mais missas e rezas que multipliquemos em casa ou nos templos, os da paróquia ou os de Fátima, ou de outros santuários com fama de milagrentos, todos locais de beatice, de desumanidade, de humilhação humana, já que toda a religião, sem exceção, anda sempre casada com desumanidade, com humilhação humana. 4. O próprio povo, na sua sabedoria, o reconhece quando diz que os que andam mais pelas igrejas e pelos santuários são os piores, em afeto, certamente, e também em acolhimento, em disponibilidade para os demais, já que, em beatice, são sempre campeões, para sua e nossa vergonha, e para descrédito das respectivas igrejas, que continuam a cobrar-lhes os dízimos, obradas ou côngruas paroquiais, o dinheiro e estipêndio das missas, dos batismos, dos casamentos e dos funerais, e continuam a fornecer-lhes, vender-lhes atos de culto, tal e qual como um supermercado vende os seus produtos. 5. Neste campo da homossexualidade e da sexualidade em geral, os bispos da nossa Igreja Católica são um desastre e só dizem asneira sobre asneira. Acham na sua douta ignorância episcopal que Deus é como eles. E se ele não for como eles, pois então que se cuide, porque eles, de acordo com a sua autoridade episcopal, excomungam-no, sem mais aquelas, e apressam-se a corrigir a sua doutrina como inquisidores mor que são. 6. Escrevi há anos uma manchete no jornal Fraternizar que dirijo, vai para 22 anos, que dizia assim: e Deus os fez homossexuais e lésbicas. Foi um salutar escândalo,
e valeu-me mais umas quantas carradas de ostracismo eclesiástico e episcopal, a que eu já estou mais do que habituado e que só abona em meu favor e em favor da minha sanidade mental e da fé jesuânica que anima a minha vida presbiteral de todos os dias. 7. Aliás, é sabido que só ostraciza os demais quem tem que se lhe diga, quem não sabe viver na pluralidade, quem não consegue conviver com a diferença, quem adota o dogmatismo como prática de vida, quem reduz toda a realidade ao seu umbigo. Porque aquela manchete está teologicamente corretíssima, pelo menos na teologia de Jesus, o de Nazaré, e biblicamente também não tem o que se lhe aponte a não ser louvores e aplausos. 8. Um Deus criador homofóbico seria uma aberração, como um Deus misógino também o é. E tal é o Deus do Papa João Paulo II e do seu sucessor Bento XVI. Infelizmente, é também assim homofóbico e misógino o Deus da generalidade dos nossos bispos católicos, desde o grandalhão de Roma, grandalhão em poder eclesiástico, já se sabe, não em humanidade, ao mais desconhecido bispo num perdido rincão do planeta. Porque neste campo, como em outros mais, eles não são bispos à imagem e semelhança de Deus Criador, de seres humanos heterossexuais, filhas suas, filhos seus, e homossexuais, filhas suas, filhos seus, em radical igualdade, uns e outros, sem tirar nem pôr. 9. Lá onde houver a mais pequena discriminação, seja a que título for, já não está Deus Criador de Jesus. Uma teologia, por mais douta e erudita que se pretenda, que proclame e revela outra coisa, é pura ideologia, não é teologia. No lugar de Deus Criador de filhas e filhos hetero e homossexuais em radical igualdade, colocam um ídolo à medida das mesquinhices e das prepotências dos bispos e dos eclesiásticos católicos ou pastores, bispos protestantes, que neste campo também os há por aí, e muitos são bem piores que os bispos católicos. 10. Entre Deus e o ídolo é preciso escolher, e nestes campos da sexualidade heterossexual e homossexual e da radical igualdade entre mulheres e homens, independentemente da sua orientação sexual, os bispos católicos e muitos pastores e bispos protestantes escolhem o ídolo, esse mesmo que justifica e abençoa os seus privilégios de casta e os seus poderes eclesiásticos de cá, uma vergonha para quem ainda os aceita neste nosso século XXI. Sejam homens humanos, meus irmãos bispos e pastores, e então depois poderemos conversar. 11. Antes desta radical conversão ao plenamente humano, sabei que tudo o que disserdes e fizerdes vem inquinado, é portador de vírus, não tem a marca do amor, do afeto, da sapiência, da saúde mental, da ternura, da universalidade. É esquizofrénico e fica fora da memória positiva dos povos, apenas dentro da memória negativa e tenebrosa da humanidade, como nesta memória negativa já lá estão impagáveis, inapagáveis para sempre, a Inquisição, as fogueiras da dita, as cruzadas, as missões, os genocídios em nome da fé e do império. A todos esses crimes de lesa humanidade, quereis ainda acrescentar mais o da discriminação das nossas irmãs lésbicas, dos nossos irmãos heterossexuais? Haja modos, irmãos bispos. 12. Em que é que a sexualidade homossexual é menos que a sexualidade heterossexual? Porque não pode gerar fisiologicamente filhas e filhos? Mas o que entendeis vós, os bispos católicos, por gerar filhas e filhos, vós que até estáis proibidos por lei eclesiástica de alguma vez protagonizar esse ato com muito de criador? Ou achais que Deus Criador só é mãe e pai dos heterossexuais, elas e eles, e não dos homossexuais, elas e eles? Ainda achais que ser homossexual é uma depravação, como vos disseram no seminário tridentino? 13. Mudem a vossa mente, meus irmãos bispos. Convertam-se ao Evangelho de Jesus. Mudem de Deus.
Deixem o ídolo que vos mantém segregados dos demais como um estúpido poder sobre eles e acolham Deus vivo, que quer fazer de vós outro Jesus, homens fecundos, para lá do sexo puramente genital, com entranhas e coração de mãe, onde caibam todos os outros, sem discriminação de nenhum, seja a que título for. 2008, outubro 1. O meu abraço e o meu beijo de presbítero da Igreja do Porto.